O título da nossa mensagem: A doutrina de Satanás. Por que este assunto, este tema? Porque, obviamente, a palavra de Deus, falamos mais sobre Deus, sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, e isso deve realmente ocupar o primeiro lugar. Mas também a Bíblia fala deste ser caído, deste adversário, deste inimigo, deste acusador, desta pessoa que utiliza a vida de outras pessoas para influenciar para o mal e principalmente para querer desfazer a obra de Deus. Os seus ardis, como diz Paulo, não devemos ignorar os seus ardis. E nós vemos isso muito claramente na vida daqueles que tentam destruir e omitir-se da obra de Deus. Então precisamos sim conhecer este ser, para que possamos estarmos prevenidos contra esse grande inimigo. E o Salmo 109, ele fala sobre isso. Ele tem no seu contexto dois traidores. Fala de Davi e fala do Senhor Jesus Cristo, que tiveram pessoas do seu lado, íntimas, que o traíram. Uma foi Aitofel, que traiu a Davi, e outra foi Judas, que traiu ao Senhor Jesus Cristo. E o Salmo 109 diz: Ó Deus, do meu louvor não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Aqui encontramos 8 razões, pedidos, em que Davi faz contra essa pessoa tão íntima, mas que queria o seu mal. E no verso 6, ele coloca a pessoa de Satanás. Põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Então, um ser real, que nós que estamos na vida cristã, e a vida cristã não é um parque de diversões, não é você estar fazendo lazer. A vida cristã é uma luta constante, é uma batalha espiritual, é um campo de guerra. Aqueles que realmente fazem o trabalho de Deus sabem que o enfrentamento contra o inimigo e suas hostes é algo que não podemos vacilar. Precisamos estarmos vigilantes, atentos e sempre em oração, em todo o tempo orando, porque a oração é a nossa energia. Temos armas espirituais, mas se não tivermos a oração, a vitamina espiritual, que é a oração, o dobrar o joelho, clamar, nós seremos pegos de surpresa. E a doutrina de Satanás, nós vamos analisar inicialmente o que ele não é. Satanás não é uma força maligna. Isso é muito importante. Algo impessoal.
o mal, como alguns querem atribuir a Satanás uma força maligna. Ele também não é um erro da mente mortal. Muitos acham que é algo fictício, ilusório, criado para colocar medo nas crianças, nas pessoas. Ele então não é um erro da mente mortal. Ele não é um vírus causador de doenças, como bactérias, seres pequenos, microscópicos, que invadem o nosso corpo. Isso também não é. Ele não é um poder abstrato ou um ser com patas, com chifres, com cauda e sapatos persas, segurando um tridente e controlando o lago de fogo e o mundo dos mortos. Ele também não é isso. Isso é ideia da religiosidade humana, das coisas que podem ocorrer durante séculos e séculos da história da humanidade, pintam Satanás com essas características. Mas nós devemos entender o que ele é à luz da palavra de Deus. Satanás é uma pessoa real. E nós podemos ver num caso que ocorreu com Davi, quando ele faz um censo, e isso desagradou a Deus, porque ele fazendo esse censo, ele estava confiando mais na capacidade humana do seu exército do que na capacidade de Deus. E Satanás incitou a Davi a fazer essa enumeração de Israel. E no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 21, verso 1, nós vemos a ação de Satanás agindo na vida de Davi. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Este verso primeiro deixa claro que foi Satanás que se levantou contra Israel e provocou a Davi para numerar o seu povo, e Deus se desagradou da ação de Davi e o puniu por causa dela. Portanto, Satanás é uma pessoa real. Jesus Cristo lidou com ele como uma pessoa. E isso nós vemos no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi batizado nas águas por João Batista. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ali se apresentou Satanás. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando, e daí, chegando-se a ele, diz o capítulo 4 de Mateus, verso 3, e chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observamos a tática de Satanás, ele utilizando, ele conhecendo a palavra de Deus e utilizando a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus Cristo. Da mesma tática que ele utilizou com Eva, lá no Jardim do Éden. Então ele é uma pessoa que conhece, é um ser que conhece a palavra de Deus, e por 3 vezes ele tentou o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo declarou guerra a Satanás como uma pessoa. É algo que nós precisamos entender,
que ele sendo uma pessoa, nós estamos em guerra contra ele. Podemos ler em Lucas, capítulo 13, verso 16, depois que o Senhor libertou uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, uma mulher que andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então nós vemos um espírito de enfermidade e vendo Jesus chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E o Senhor, então, ele, diante dessa oposição religiosa que ele recebeu, ele pôde ver a ação de Satanás naqueles líderes religiosos. E o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? Aqui encontramos a personalidade de Satanás, que o Senhor Jesus declarou guerra contra essa pessoa, contra esse ser. Da mesma maneira que o Senhor Jesus ensinou em Lucas capítulo 10, que ele é uma pessoa real, não é fictício, não é algo da nossa mente como muitos querem atribuir. E nós vemos isso quando os seus discípulos voltaram com alegria, expelindo demônios, e eles estavam diante do Senhor e disseram: Senhor, Lucas 10:17, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Nós vemos que o contraste daquela alegria dos discípulos, o Senhor mostrava que com aquela alegria em relação à fonte e à causa, quando Satanás ele foi expulso dos céus e assim ele queria ser igual a Deus e ele teve que ser expulso do céu. Nós também podemos ver nessa doutrina de Satanás que os apóstolos lutaram contra Satanás como se lutassem contra uma pessoa real. Paulo, quando esteve preso lá em Roma, ele teve oportunidade de escrever a epístola aos Efésios, aos Colossenses e também a Filemon. Ele pôde colocar no seu final da epístola de Efésios, capítulo 6, sobre essa luta contra Satanás. E ele termina esta epístola dizendo aos cristãos de Éfeso e para todos nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A realidade dessa força que se opõe contra o reino de Deus, uma luta sem trégua, uma luta em que nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus, para que nós possamos suportar, estarmos guerreando contra este inimigo. E Paulo enumera esta armadura e depois ele fala no final que, além da armadura, nós precisamos ter uma grande energia, uma disposição. É como você se alimentar bem para enfrentar o seu dia a dia, para que o seu corpo não entre com facilidade, pega as doenças, para que o seu corpo esteja vitaminado, para que o seu corpo esteja preparado fisicamente, para que o seu corpo esteja imune, como se fosse uma vacina contra as doenças oportunistas que podem aparecer. O apóstolo Paulo utiliza da oração, a oração como a chave que nos dá essa energia para que nós possamos estarmos fazendo essa luta com as armaduras, mas também com muita disposição, porque senão o inimigo das nossas almas vai prevalecer. Os apóstolos também alertaram os homens contra um diabo individual. E, além de Paulo falar isso, no capítulo 6, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Em Efésios capítulo 4, verso 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. E o que nós vemos, infelizmente, é que ele realmente adentra na vida das pessoas para tirar proveito, para ir contra o reino de Deus, contra a igreja do Senhor. E isso é algo que realmente nós precisamos estarmos alertas. Se não estivermos alertas, nós somos levados. Então os apóstolos alertaram os homens contra um diabo individual. Podemos ver também que ele utiliza pronomes pessoais no singular, são usados em relação a Satanás. É o que já tivemos meditando em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo. Nós vemos que o Senhor utilizou de pronomes pessoais. Ele é um ser, ele é uma pessoa que está sempre. Quando ele disse no capítulo 4, verso 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então não devemos brincar com o inimigo. Devemos reconhecer que o inimigo é mais forte do que nós. E se nós não estivermos devidamente preparados, nós vamos ser uma presa, como infelizmente acontece com pessoas que dão lugar ao diabo. Nós podemos ver também que afirmações pessoais são feitas a ele. Quando os filhos de Deus
vieram se apresentar diante de Deus, nós vemos também que Satanás veio junto. Jó capítulo 1, verso 6 diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, observe, foi o Senhor que conversou com Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema da tua face. Aqui, e depois no verso 12 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então nós vemos que isso não é brincadeira. Nós vemos afirmações pessoais feitas a ele. Também podemos ver que são conversas pessoais dirigidas a ele, como Deus, aqui nesse texto de Jó capítulo 1, conversa. Deus conversa não como uma força ativa, como algo ilusório da mente humana, mas Deus conversa pessoalmente com ele. Podemos ver também numa outra passagem bíblica, no livro de Judas, no seu verso 9, diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Ora, um ser pessoal, o arcanjo Miguel contendia com o diabo. E podemos ver que descrições pessoais também são feitas em relação a ele, que podemos incluir também com relação à sua origem. Isaías capítulo 14, verso 12 a 14 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das congregações. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então nós vemos aqui algumas observações desse ser pessoal, real, que nós temos que travar uma luta, e essa luta não tem trégua. Enquanto estivermos neste mundo, servindo a Deus principalmente, e essa luta é mais intensa para aqueles que fazem
o trabalho do Senhor, porque incomodam o reino das trevas. Essa luta intensa, nós precisamos de toda a armadura de Deus, reconhecer o nosso inimigo, que ele não é uma fantasia, ele não é um brinquedinho, ele é um ser real, um ser poderoso, que está sempre tentando desfazer, destruir a obra do Senhor. Que possamos nos prevenir e que nunca façamos como dissemos no início com relação ao Salmo 109, sermos usados pelo inimigo para estarmos indo contra as pessoas de Deus, como aconteceu com Davi. Aitofel traiu a Davi e Judas traiu ao Senhor Jesus Cristo. Um grande perigo que infelizmente pode acontecer com aqueles que estão próximos de nós e que infelizmente deixam o inimigo agirem de uma maneira bem aberta nas suas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.